Olá pessoal, craques do microfone, olha só, outra lenda, né? Estou aqui com um jornalista, radialista, cara que tem uma voz potente, amante do rádio como nós, passou pelo esporte também e vai contar a trajetória dele pra gente aqui. Tudo bem, Zé Copé? Tudo bem, Espina, é um prazer. Você faz essa apresentação assim, mas eu sou de rádio, eu tenho que começar a falar para as pessoas se identificarem. Eu não tenho imagem, eu tenho som. Exatamente. Sabe? E esse que era o glamour, né, Zé Copé? Isso, eu não tenho imagem, eu tenho som. Então, você faz esse preâmbulo aí e tal, e anuncia Zancopé, né? Mas eu tenho som, eu não Certo. tenho imagem. E você sabe que a gente que gosta do rádio, né? Nós não conhecíamos os locutores, os Sim, apresentadores, sim. disc jockey, né? Então tinha aquele ar sei lá, de curiosidade e tudo, né? E você é um cara que sabe tudo do rádio, né? E vai contar pra gente aí onde você começou, qual foi a Uma parte, essa história de imagem, né? Eu fazia programa na Rádio Globo, rodando pelo Brasil, da meia-noite às 4, 5 horas da madrugada e tal. E aí uma ouvinte, atendia o telefone, né? Colocava os ouvintes e tal. Aí uma ouvinte, como é que você é? Eu falei para ela assim, como é que você imagina? 1,80 m, loiro, olhos verdes. Escreveu o Brad Pitt, né? Não, aquele negócio assim e tal. Eu falei, puxa, ainda bem que você não me vê. Por quê? Porque eu sou baixinho, careca e barrigudo. E essa história ficou muito tempo, durante o tempo da Rádio Globo e tal. Você, como é que você é? Eu sou baixinho, careca e barrigudo. Aí tinha um restaurante que ficava de madrugada, o Parreirinha, na General Jardim, se não me falha a memória. E muitas vezes a gente passava lá para fazer o breakfast, né? A ceia da madrugada. E aí um dia o garçom encostou comigo e falou assim, baixinho, careca e barrigudo. Barrigudo pode ser, baixinho e careca não é não. Mas todo ouvinte tinha essa curiosidade, né? Isso é uma coisa normal do ouvinte de rádio. A gente como ouvinte tem essa curiosidade, né? Então, lá nos anos 60 que eu comecei ouvindo rádio, eu sou de 52, não tem segredo nenhum nisso, estou com 72 anos, né? Boa parte deles vivida no rádio, e a gente ficava querendo saber. O dia que nos anos 60 o Screte do rádio tinha um time e foi jogar lá na cidade de Garça, eu sou de Garça, então aquela curiosidade para você ver as pessoas, para você, esse que eu ouço, é esse e tal, e essa curiosidade existe. Estava perguntando, eu comecei em rádio na cidade de Garça. Terra do Valdir Pérez? Terra do Valdir Pérez, meu amigo de infância. Goleiraço, né? Terra do Roberto Carlos, o lateral esquerdo. Certo. Né? Se bem que ele veio embora para Limeira, Cordeirópolis. Né? O pai dele era meu colega de escola. Né? E o Roberto Carlos, ele era tratorista, o pai dele era tratorista e veio trabalhava numa fazenda em Garça, chamada Fazenda São José dos Bonini. E o pai dele veio trabalhar em Cordeirópolis como tratorista e o Roberto Carlos cresceu ali em Cordeirópolis, então tem essa confusão, mas ele é de Garça também, são as figuras ilustres do futebol garcense. É um caso igual o Careca, todo mundo acha que o Careca é de Campinas e na realidade não é, né? Foi pequeno para Campinas, né, mas não é. Mas eu comecei em Garça, tive lá o privilégio de... Estava passando na rua, encontrei o Nilson Bastos Bento. O Nilson era diretor da emissora. E aí ele me viu assim, não sei, alguma coisa iluminou ele e falou assim, estou precisando de alguém que trabalhe na rádio, você quer tentar? Não faço nada não, né? Tinha 15 anos. Aí fui lá e acabei me dedicando, ele chama Nilson Bastos. Está em vida ainda? Está em vida, graças a Deus, está lá. Lamentavelmente não trabalha mais em rádio, porque é de uma competência maravilhosa,
mas ele que me levou para a Rádio Clube de Garça e me incentivou a trabalhar no rádio. Também me incentivou, veja como é que era, Garça, a rádio do interior, não tem elementos, né? E aí fui estudar em Bauru, e Garça e Bauru, 70 quilômetros, eu ia todo dia. Aí eu falei para ele assim, eu vou ver se eu arrumo um emprego em Bauru. Aí eu cheguei numa rádio de Bauru, o diretor estava me esperando. Você, não sei o que, falei, pô, já te ouvi, sou famoso, hein? O diretor da rádio de Bauru, venha cá e tal, vamos conversar. E já me deu emprego. Algum tempo depois, eu descobri que o Nilson Bastos Bento tinha passado lá na Bauru Rádio Clube e tinha me apresentado, né? Tinha me indicado para o diretor. Então, quando eu cheguei lá, estava com meio caminho andado, mas eu não sabia disso. Quer dizer, o cara era diretor de uma emissora em Garça, eu trabalhava nessa emissora, era responsável por metade da programação da rádio, né? Chegava lá de manhã, saía de noite. E ainda ele foi me indicar para trabalhar na rádio de Bauru. Isso aqui é uma visão de alguém que não tem apego, sabe? Que quer ver o seu progresso, quer ver o teu progresso, o teu crescimento. Ele está lá ainda, lamentavelmente fora do rádio. Está fora do rádio. Mas dali eu fui a Bauru, fui fazer faculdade de Educação Física e trabalhar na Bauru Rádio Clube, e fiquei lá 3 anos. Terminou a faculdade, eu falei, não, Bauru já está pequeno, eu vou embora para São Paulo. Mas eu vim para licionar, não vim para trabalhar em rádio, não. Eu vim para licionar, porque naquela época, 1973, o professor ganhava um salário maravilhoso, não é que nem hoje. O professor ganhava um salário maravilhoso. Hoje o professor está relegado, está bem de lado, não sei a que plano. O professor está relegado lá. E eu vim a São Paulo para licionar. Consegui 12 aulas. Era 4 por dia, segunda, quarta e sexta. E aí, era de manhã, aí eu ficava passeando, o que eu vai fazer? Fiquei procurando meus amigos em rádio. Ia visitar o Lazinho, Lázaro Roberto, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Marconi, sabe? Geralmente eu ia na Marconi na hora do almoço, sabe? Porque aí eu almoçava com eles, o Vale. Mas nesse período, e naquela época, o magistério, as aulas, né, tinha 3 meses de férias, você não lecionava em julho, e aí era de 15 de dezembro a 15 de fevereiro. E nesse período que eu escolhi as aulas e tal, eu ficava perambulando, conhecendo, meu mundo era rádio, eu queria conhecer, rever amigos em rádio. Então fui na Rádio Tupi, fui na Rádio Bandeirantes, fui em todas as emissoras que existiam naquela época, né? Fui ver o Barros de Alencar. Você não imagina, eu fiquei no estúdio ouvindo, assistindo o programa do Barros de Alencar. Algum tempo depois trabalhei com ele na Rádio Record e falei, Barros, teve uma manhã que eu fiquei naquele banco teu lá, ouvindo você, fiquei 1h30 lá, ouvindo você fazer o seu programa. Por que não conversou comigo? Eu conversar com você? Que é isso? É o meu ídolo ali na minha frente. Mas aí um detalhe muito interessante, eu tinha alguns amigos na Jovem Pan, o Mário Tadeu, que tem uma carreira brilhante de produtor da Hebe Camargo, produtor de emissoras aqui em São Paulo, as melhores tal, e estava o Mário Tadeu e o Luiz Mário Zanata trabalhando na Jovem Pan. Aí eu fui lá, rapaz, eles estavam me esperando, o Tadeu trabalhava na Rádio Record e a Jovem Pan no mesmo prédio. O Tadeu trabalhava na Rádio Record e o Zanata trabalhava na Jovem Pan. Eles estavam me esperando, por onde você anda? Eles fizeram um locutor
demorar para sair, que o cara pediu demissão, conseguiram convencer o cara a ficar mais uma semana me procurando. Você imagina em 73, como é que você localizava alguém? Só se o cara aparecesse. Apareci e fiquei trabalhando na Jovem Pan como locutor, fazendo o programa Vale, que é Dona da Noite. Aí tem um detalhe muito interessante, né? Aí fomos lá, conhecemos tal, o Tadeu e o Zanata me apresentaram para as pessoas lá e tal. Aí o San Girardi, Estevam Borru San Girardi, era o diretor artístico, né, coordenador artístico, ele falou: ó, nós vamos fazer um teste para locutor aqui, venha, fica mais fácil, venha, tal. Eu já tinha gravado uns testes lá e tal, o Burru gostou tal, mas a gente tem aqui um procedimento de fazer testes para admitir os locutores. Tá bom. Aí eu cheguei, o dia que ele marcou lá, cheguei lá às 10 horas da manhã, rapaz, tinha uma fila, nossa. Só de locutores, ou não? Não sei, uma fila de gente lá, que eu fui descobrir depois, era teste de locutor. Tinha umas 50 pessoas na fila, fora os que já tinham ido embora, né? Aí eu fiquei ali na fila e tal, falei, meu Deus do céu, o que eu vou ficar fazendo nessa fila aqui, né? Já tenho minhas aulas garantidas, vou ficar... Passou o Mário Tadeu. O Mário Tadeu me pegou pelo braço e falou, vem comigo. E me levou lá falar com o San Girardi na época. Falou, San Girardi, é ele que eu estou aguardando aqui. Aí o San Girardi falou, tá bom, vamos ouvir você. E imediatamente me colocou no estúdio e tinha um moreno parado de pé lá no canto do estúdio assim, né? E aí eu fiz o meu teste e tal, pá. O San Girardi saiu na porta e falou assim, tem mais algum profissional aí nessa fila toda? O que é profissional? O que era profissional? Você tinha que ter 4 anos de profissão, né? Comprovados em carteira, né? Você tinha que ter 4 anos de profissão. Quem tinha 4 anos era considerado profissional, porque a profissão de radialista não era regulamentada ainda. Então você comprovava que era um profissional com 4 anos. Eu já tinha esse período de carteira assinada, né? Aí ele falou assim, porque nós já encontramos os 2. O outro que estava de pé no estúdio é o Moisés da Rocha. Eita, o samba pede passagem. Depois que a gente conversou, a gente começou a trabalhar no mesmo dia. Ele começou nos horários de folga e eu comecei a fazer o Vale, que é Dona da Noite e tal. Trabalhava a madrugada toda. Algum tempo depois ele falou assim, olha, quando você abriu a boca no estúdio, eu falei, adeus, vaga. Mas se tivesse sido o contrário, eu teria tido a mesma impressão que ele teve ali, né? Mas aí fiquei na Jovem Pan um período, né? E fui para a Rádio Record, sabe? Porque o diretor da Rádio Record era o Edson Guerra. Conheci com uma voz também. Isso, maravilhosa. E meu conterrâneo. Ouvia muito. Isso. Ouvia muito a Record com o Edson Guerra, Darcio Campos. Sim. O Zé Bétio, Darcio Campos, Altieres Barbeiro. Nossa, que timaço, né? Nossa, eu acho. E eu. Mas você, fala, lógico. E eu. Brincadeiras à parte. Não, mas é uma realidade, né? Entrei nesse time. O Edson Guerra era meu vizinho lá de Garça. Eu não o conhecia pessoalmente, vim conhecer aqui em São Paulo. Vim conhecer lá, aí ele falou, a primeira oportunidade eu trago, e tinha uma animosidade entre Record e Jovem Pan, né? Você não podia sair de uma para trabalhar na outra. Aí o Edson Guerra falou assim, a primeira oportunidade eu trago você para cá. E aí deu certo, acabei indo para a Rádio Record, fiquei um período trabalhando na Folha de São Paulo como redator. Eu fazia a página do interior da Folha de São Paulo, né? E aí um dos diretores, um dos editores, falou, você não trabalha em rádio? Trabalho. Você sabe fazer aquelas notícias assim de manchetinha? Como manchetinha? Eu quero uma notícia em 3 linhas.
porque vinha um monte, a Folha de São Paulo tinha correspondente no interior todo, né? E vinha um monte de informação. Então ele chamava Trovão, o apelido dele era Trovão. Ele falou: eu quero noticiazinhas de 3 linhas, pega a sua experiência de rádio e faz. Então tinha uma coluna do lado assim que eu fazia inteira, tudo com noticiazinhas de 3 linhas. E esse período eu fiquei na Folha de São Paulo, né? E depois saí da Folha de São Paulo, porque jornal não é o meu negócio, e acabei indo para a Record. O negócio era falar, né? Falar. Foi na Record o negócio do caminhoneiro? Sim. Ô Zé Compé, então daqui a pouquinho a gente volta para você contar essa história aí também.